Bom, então, a aula de ontem, a gente terminou aqui falando... a gente falou aqui da questão do teorema do transporte de Reynolds aplicado a uma turbomáquina, né, ao impelidor de uma turbobomba. E aí, não sei se uma coisa que talvez pode ser que não tenha ficado muito claro, que aqui, por enquanto, a gente tem representado o vetor velocidade, esse V1 barra aqui, o V2 barra, né, desculpa, o V1 vetor e o V2 vetor aqui, eles são o vetor velocidade absoluto, ou seja, é uma soma vetorial de dois vetores, que a gente vai ver com mais detalhe um pouquinho mais para frente, mas ele é o vetor velocidade de um observador que está aqui do lado de fora, olhando ali para o impelidor, tá? Por que isso acontece, né? Porque existe uma velocidade aqui de rotação do rotor, e o rotor, ele expele a água, vamos dizer assim, não, ele entra aqui, ou o fluido, a água, seja lá o que for, entra aqui no rotor com uma certa velocidade relativa, que a gente vai ver que ela varia... Opa! Vocês estão ouvindo não aí? Alô, alô? Está todo mundo me ouvindo? Tem alguém não me ouvindo? Todo mundo... Alô? Davi está normal, Juliana está ouvindo. Dá uma olhada aí, José Augusto, se tem... Vai em configuração aí, tem uns 3 pontinhos aqui embaixo. Está normal, o Jaime falou que está normal. Aqui, ó, José Augusto, dá aqui, ó, mais opções, configurações aqui, ó. Vê se é alguma coisa com o teu áudio aí, cara. Aí você vem aqui, áudio, né? Tá? Dá uma olhada aí se tem algum problema com o seu... com o áudio aí do seu computador. Foi aí, não? Não sei se... Bom. Estou no celular. Então foi, beleza. Você passou para o celular, tá certo. Bom, então o que a gente estava vendo era isso, né? Que existe, que esse vetor velocidade absoluta aqui na saída, que é uma composição de duas velocidades, uma absoluta e outra relativa, isso a gente vai ver com mais calma, né? Ela tem as componentes tangencial e normal, e no caso do torque, né? No caso da vazão, só a componente normal aqui ao normal ao volume de controle e normal também aqui ao vetor velocidade, né? Essa projeção aqui, só ela que você está compartilhando a tela. Não estou, não? Ih, desculpa, cara. Não estava mesmo, não. Beleza. Obrigado, Juliana. Agora foi, né? Agora vocês estão vendo, beleza. Desculpa aí, galera. Bom, então, a gente terminou a aula de ontem nesse slide aqui, né? Então, a gente viu aqui a velocidade, isso que eu estava falando, né? A velocidade absoluta aqui, que ela é a soma vetorial de uma velocidade relativa, né? Que sai quando o fluido sai do impelidor, ou quando ele entra no impelidor, né? E no momento que ele sai, tem uma velocidade relativa, a gente vai ver isso com mais calma mais para frente, é a velocidade de rotação do impelidor. Então, o V1 e o V2 aqui é a composição dessas duas velocidades. O que a gente está vendo aqui, na verdade, são as projeções. A gente vai aprender como é que constrói, né, esse vetor V1 e V2, mas, por enquanto, para simplificar a vida e começar de uma coisa mais tranquila, a gente está vendo só, já está mostrando direto aqui o vetor, a soma vetorial e as suas projeções. A gente viu aqui que o torque depende só da velocidade tangencial, né, porque isso daqui veio de um produto vetorial RV, né? Tá? E aí a gente falou, né? Na verdade, uma definição mais rigorosa disso que eu terminei a aula falando ontem, que V é positivo quando está na mesma direção de U, é que esse produto vetorial aqui, ó, no caso da bomba, né? Se você fizer o produto vetorial, você tem o R, produto vetorial com V. Então a regrinha da mão direita, e aí esse produto vetorial dá
Quer dizer, você fecha a mão no sentido da rotação do impelidor ômega ali, né? Então é isso que essa é a, vamos dizer assim, a convenção rigorosa da coisa, né? Então o R2-VT2 ele é positivo quando esse produto escalar dá no mesmo sentido da rotação lá, ômega. Então aqui no caso da bomba, esse R2-VT2 seria positivo, aí vai fornecer um torque de eixo positivo. Torque de eixo positivo é no volume de controle. Aqui em cima, a gente tem uma representação esquemática de uma turbina, e aí se a gente fizer o mesmo R2-VT2, esse produto escalar vai dar no sentido contrário de rotação aqui do dispositivo. Nesse caso, o R2-VT2 é negativo, e aí segue a convenção, né? Torque negativo seria fornecido pelo volume de controle, e isso é o que vale para a turbina. Então, essa é uma convenção mais rigorosa da coisa, e a convenção de sinal lá do teorema do transporte de Reynolds, tá? Bom, então, ó, sabendo calcular o torque, né, dessa forma relativamente simples aqui, né, uma turbomáquina, a gente automaticamente consegue calcular a potência que ela demanda. Então, a taxa de trabalho, né, joule por segundo, realizado em uma turbomáquina, que aí a gente está vendo das máquinas operatrizes, né, que fornecem energia ao fluido, ou a potência, né, W.M, é o produto da velocidade angular do rotor pelo torque. Então, é a formulazinha lá que vocês já estão acostumados aí, em várias disciplinas a ver aí, a forma de determinar a potência, né? Então, torque vezes velocidade angular. Então, a gente tem aqui o W.M, para enfatizar que isso daqui é uma taxa, né? É joule por segundo, tá? Que é a velocidade angular aqui, multiplicado pela expressão do torque que a gente acabou de determinar para a turbomáquina, né? R2-VT2 menos R1-VT1, M ponto. E aí, de novo, né? A mesma convenção do torque. Numa bomba, a potência maior que zero aumenta a quantidade de movimento angular do fluido, ou é fornecido ao volume de controle, desculpa, né? Então, potência maior que zero é o torque fornecido ao volume de controle, que é o caso de uma bomba, né? E para uma turbina, a potência menor que zero, o torque menor que zero, né, as coisas estão relacionadas, né, e o momento angular do fluido diminui, e a potência fornecida pelo volume de controle. Tá? Bom, e aí, a gente pode usar aqui o fato de que a velocidade linear, né, é a velocidade angular vezes o raio. Então, a gente simplesmente aqui substitui esse cara por o 2, e esse cara aqui, ômega R1, né? Nessa multiplicação aqui, né? Por o 1, tá? Aqui, né? O 1 e o 2, tá? Então, a gente vê que a potência fornecida, né, para o de controle, para a bomba, ela está relacionada com a variação da quantidade de movimento angular pela velocidade linear em 2 vezes a velocidade tangencial em 2, menos a velocidade... Opa, aqui é 1, tá? Tá errado aqui. Menos a velocidade linear em 1, VT1, né, velocidade tangencial em 1, M ponto. Agora, uma coisa muito importante, que é isso que vai acompanhar a gente até o final da parte de bomba, é dividir esse cara aqui em ponto. Então, a gente tem uma quantidade com dimensão de comprimento, que isso que é o head teórico adicionado ao escoamento, ou a carga da bomba. Quanto que, teoricamente, a potência fornecida pelo motor elétrico, né, na verdade, isso daqui ainda tem uma questão de eficiência e tudo mais, o quanto de potência que o torque da bomba está fornecendo ali para o impelidor, que é obtido por dividir, né, a potência por m.g, vazão máxima vezes aceleração local da gravidade, que é uma quantidade agora que, se vocês pegarem todas as unidades aqui, joule por segundo, isso eu faço aqui do lado, né? Dividido por m.g, então joule, né, Newton metro, né? Dividido por essa quantidade aqui, que Newton é essa
operação vai fornecer uma quantidade em metro, uma quantidade de energia em metro. E isso é muito interessante por uma série de motivos, né? A gente consegue, na hora de fazer gráficos, né? A gente consegue colocar tudo de uma forma muito mais organizada, a gente sabe quanto de altura que a bomba consegue fornecer. Então, isso tem uma série de vantagens que a gente vai ver com mais detalhe ao longo do curso. Mas isso é muito conveniente. Essa forma de escrever energia fornecida é muito conveniente porque é em metro. É muito, talvez seja até muito mais intuitivo do que em Pascal ou alguma outra unidade de pressão, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo de potência. Mas isso aqui é energia em metro que a bomba recebe, que ela é capaz de produzir. Tá? Então, eventualmente, se você tem um certo desnível, né, uma certa altura que a bomba tem que vencer, vamos dizer assim, essa expressão já diz direto quanto que aquela bomba ali pode fornecer em termos de metro, né, metro de coluna d'água, normalmente. Tá? Então, é essa forma aqui, né? O 2VT1 menos o 1VT1, 1 sobre G, da energia que a bomba recebe em metro, que é a energia por peso, né? Tá? Isso daqui é energia por peso. Então, permite determinar de quantos metros a variação da quantidade de movimento angular eleva o líquido, né? Que é muito conveniente. Agora, só lembrando uma coisa aqui, né? Que lá da termodinâmica, esse cara aqui, ó, a gente já tinha trabalhado bastante com esse cara aqui, ó, W ponto sobre M ponto, que é energia por massa, né? Que é o joule por quilo, que normalmente lá na termodinâmica é feita essa análise, porque num ciclo você faz toda a sua conta de forma específica, né, uma propriedade específica, por quilo, joule por quilo, e aí sabendo quantos quilos sei lá, de gás, de qualquer fluido que esteja no circuito, você sabe a potência requerida pelo aquele ciclo termodinâmico, fornecido ao ciclo termodinâmico. Então, isso daqui já vinha lá da termodinâmica. A gente só dividiu por G aqui, na verdade, né? A novidade aqui é dividir por G, porque aí a gente tem a energia em unidade de metro, tá? Que é mais conveniente, certo? Essa daqui seria, vamos dizer assim, né? A forma preferível do ponto de vista conceitual de fazer conta, porque massa é invariável, né? A massa não varia nunca. Então, por isso que, de forma geral, lá na termodinâmica, a gente faz essas contas. Isso daqui é joule, né? Newton-metro é joule, então joule por quilo, né? As coisas específicas. E o peso, ele varia, né? Se você quiser uma conta muito precisa, o peso varia porque a aceleração local da gravidade varia. Mas a gente assume que não varia tanto assim e tem a conveniência de expressar as coisas em metro, né? E não em metro quadrado por segundo ao quadrado, ou joule por quilo, que é uma unidade que não tem tanto sentimento intuitivo assim quanto altura, né? Certo? Quanto metro, quanto comprimento, vamos dizer, né? Altura ou comprimento, né? Quanto metro, né? Tá? Então, por isso que normalmente a coisa é escrita assim, ó. E isso daqui vai acompanhar a gente ao longo do nosso curso. Então, a gente vai usar bastante essa relação aqui, ó, especificamente essa relação aqui, ó, que a gente pode tirar essas quantidades daqui, né, o head dessa expressão, que são quantidades que a gente vai ver que não são difíceis de calcular, e depois determinar a potência igualando esses dois caras aqui, né? Então a gente calcula o head, qual a potência, é a vazão máxima vezes a aceleração local da gravidade. Então essas relações a gente vai usar bastante ao longo do curso, tá? Então, a dimensão de head, né? Comprimento é metro, né? Então aqui esse cara aqui vai ter unidade de metro. E normalmente ele é descrito, né, como uma coluna, altura de coluna de água. Se vocês olharem lá, normalmente bomba, né, eu já falei isso, você tem a pressão dela em metro de coluna de água, né? E aí como é que você sabe fazer a pressão em Pascal, né? É o gama
vezes H, né? ρgH, gama é ρg, né? Tá? Então você tem a pressão, se você quiser saber em Pascal, em PSI, qualquer unidade que você quiser, você tem que multiplicar essa altura equivalente, né? E aí o ρ da água, né? A massa específica da água. Então, mesmo para bomba que não esteja bombeando água. Então, normalmente isso a bomba tem essa, vamos dizer assim, convenção de descrever quanto de metro de coluna d'água que ela é capaz de fornecer. E aí, para você saber o fluido que você está bombeando, você tem que fazer uma continha para trás, né? Qual é o ΔP, e depois, se você quiser saber a altura do fluido que você está bombeando, é o ΔP que você calculou por aqui, sobre o gama do fluido que você está calculando, que é o gama do H2O, né? Certo, então normalmente, se vocês forem olhar lá, os fabricantes, isso daí é isso que eu estou falando, né? É uma forma também de, além de te dar essa noção intuitiva de altura, né? E normalmente uma bomba está bombeando água, isso permite fazer catálogos de forma um pouco mais enxuta, né? Imagina se eu fosse fazer um catálogo para cada fluido, né? Os catálogos já são meio grandes. Então, né, a pressão atmosférica aqui, por exemplo, só ilustrando isso que a gente está falando, né, é gama do mercúrio vezes a altura, né? Isso aí, porque normalmente a pressão atmosférica é dada a altura de coluna de mercúrio, né? Então, no nível do mar, a pressão atmosférica aqui, ó, 760 milímetros de mercúrio. Então, a gente está dando uma pressão em termos de altura, né? Ou 10 metros de coluna de água. Aqui também, só para ilustrar, aqui tem uma pessoa em pé do lado de uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, e essa mesma pessoa, se o barômetro, né, se esse barômetro aqui fosse feito de água, quanto que seria a coluna de água para dar a pressão atmosférica equivalente aqui nesse local, né? Então seria uma coluna de 10 metros, né? Certo? Então a mesma pressão atmosférica, que é 101,3 kPa aproximadamente, né? Você precisa de uma coluna de 160 milímetros de mercúrio ou 10 metros de coluna d'água, né? Tá? E aí o que eu estava falando, né? Dividir por m.g, fazer essa conta aqui a gente está falando de uma coisa, e aqui a gente está falando de outra coisa, né? Então, fazer essa divisão aqui toda, ela é opcional, mas o RED vai ter, se você não fizer, né? Na verdade, dividir por G. Por m.g, desculpa. Se não dividir, se tirar o G, na verdade, não o M ponto, né? Porque se o M ponto ficar, você continua ali com metro quadrado por segundo quadrado, que é o joule por quilo. Na verdade, é dividir por G. Dividir por G é opcional, né? Mas se não fizer, se não botar o Gzinho aqui, ó, o RED terá a unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Se a gente não dividir por nada, a gente vai ter um joule por segundo, ou um watt, que talvez, do ponto de vista de energia, que a gente quer saber, normalmente o sistema que a gente dimensiona, se vocês lembrarem lá de mecânica dos fluidos, né, naquela parte de perda de carga, contra a qual a bomba vai funcionar, a gente tem uma perda de carga que normalmente é expressa em metros, né, pode ser expressa em metros. Então, você ia comparar o watt aqui, né, para você fazer uma comparação muito mais direta do que o seu sistema demanda. Né? O sistema que eu estou falando não é sistema do vista termodinâmico, não. Tá? Só cuidado para não confundir a nomenclatura. Então, o sistema ou o seu processo. Tá? Então, para ter uma comparação direta do que o processo demanda em termos de perda de energia, né, que pode ser descrito como RED, né, como altura, se vocês lembrarem lá da mecânica dos fluidos, a perda de carga, o ΔP, também pode ser determinado em metro. Tanto pelo menos no livro do Fox, né, ele chama perda de carga de RED, de H. O símbolo para perda de carga do Fox é H. Que é justamente para fazer essa equivalência com a bomba. Então a gente podia carregar o watt aqui, mas na hora de comparar com o processo, a coisa ia ficar meio chata, e a gente ia ter que fazer as continhas aqui. Então se a gente carregar energia da bomba em RED, beleza, depois você calcula a perda de carga do processo e simplesmente confronta uma com a outra, tá? Beleza? Então, isso daqui, né, idealmente, né, e aqui é bom até enfatizar essa palavra, todo o torque fornecido pelo motor, aqui você tem um caminhozinho, né? Eu não sei desenhar motores muito bem, mas vamos dizer que aqui a gente tem um motor elétrico, tem um eixo aqui, e aí esse motor elétrico está sendo alimentado pela rede aqui, e aí a gente tem aqui a bomba. Vamos fazer uma bomba assim, uma bomba, né?
tá? Aí alimenta a bomba. Então, a gente tem a energia elétrica, né, a potência elétrica que alimenta o motor, a gente tem uma certa eficiência, né, que desse motor, essa potência elétrica vira uma potência mecânica, e a bomba, ela pega essa potência mecânica e trabalha e converte numa potência hidráulica, que aí você também tem uma certa eficiência associada. Então, idealmente, né, eu estou vindo aqui do motor elétrico até o fluido. Então, existe um caminhozinho de eficiências aqui que a gente vai ver que não é bem assim, né? A gente tem esse head ideal aqui, que é fornecido ao fluido, mas a gente vê que nem tudo ele recebe por causa, principalmente, das eficiências aqui elétricas, hidráulicas. Tem um monte de eficiência aqui mecânica que não... que esse head aqui, né, que essa energia que é fornecida do volume de controle, não necessariamente aumenta a quantidade de movimento angular do fluido, tá? Certo? Aqui é só uma constatação, né, que a gente só precisa, né, de todas as... A gente vai aprender a construir o triângulo de velocidade, mas a única componente que nos importa em termos de potência, né, isso daqui importa em termos de vazão, tá? A normal, né? A velocidade. Você pode chamar isso aqui de normal ou radial. Tem livro que chama essa componente de radial, né? VR2, e aqui VR1, tanto faz, tá? E o VT2 tem livro que chama de Vθ2 e Vθ1, que é a tangencial, beleza? Então é só uma questão de nomenclatura. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, que é só essa relação, né? Só essa diferença aqui que é necessário para saber o torque ou a potência, né, fornecida ao fluido. Então, realmente é uma coisa que simplifica bastante a nossa vida nessa altura do campeonato, né? Eu vou fazer uma discussão no final dessa parte, dessa questão da gente ter essa forma bem simples de calcular potência, mas que, na verdade, isso daqui é uma análise global, né? Lembra que o teorema do transporte de Reynolds, a gente só está interessado com as velocidades que passam pela superfície de controle aqui, então essa é a superfície de controle 1, e que saem pela superfície de controle 2, mas existe toda uma complexidade de escoamento aqui no meio, que a gente só consegue determinar com CFD, né, com fluidodinâmica computacional. A gente vai voltar nisso daqui mais para frente com alguns slides, né, vou mostrar algumas ilustrações e tudo mais. Então, essas equações servem para um dispositivo de fluxo axial, radial e misto, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Se a gente tem um impelidor aqui, o fluido entrando e saindo a 90 graus, a gente tem uma máquina de fluxo radial ou centrífuga pura, tá? Fluxo misto quando ela sai com certo ângulo, e o axial quando ela entra e sai sem fazer nenhum ângulo com a horizontal, né? Ela entra e sai na vertical ou entra e sai na horizontal. Horizontal. Então, um exemplo aqui de aplicação dessas projeções aqui, a gente vai ver que a vida é um pouquinho mais complicada do que isso, mas vamos começar com um exemplo simples. Uma bomba centrífuga é usada para bombear 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, né? Então, vazão volumétrica, né? Aqui, volume por segundo de água. A água entra no impelidor axialmente. Isso daqui é uma palavra-chave muito importante, e existem várias formas de expressar isso. Quando a gente diz que ela entra axialmente, a gente vai ver por que isso é muito importante. Significa que ela não tem nenhuma componente tangencial. Ela entra aqui, de outra forma, dizendo de outra forma, né, ele passou o volume de controle dele por uma região aqui, talvez para simplificar, a gente vai ver mais para frente essa questão em detalhe, que ela sai, né, com uma componente aqui, a gente não consegue ver porque não está... aqui a gente tem uma vista lateral aqui, desculpa, aqui é uma vista, vamos botar aqui, né, a vista frontal, e aqui a vista lateral, mas esse vetor aqui não tem nenhuma componente em Z. Então, significa que na entrada, o VT1 é zero. É isso que ele está querendo dizer. Isso vai ficar mais claro mais para frente. E aqui a gente até vê que é importante fazer isso, porque se a gente elimina esse cara, a gente maximiza a quantidade de movimento angular que o fluido recebe.
Então, essa questão aqui, que ainda vai ficar, a gente vai estudar isso com bastante detalhe, ainda um pouquinho mais para frente, mas só que agora eu quero mostrar outras questões, né? Então, por isso que eu não comentei isso ainda, eu vou comentar isso mais para frente com calma. Mas eu estou dizendo, né, isso daqui está dizendo que ela não tem nenhuma componente tangencial na entrada. Tá? Então, mais para frente, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Através de um impelidor de 0,03 ou 3 centímetros, né? 3 centímetros de diâmetro. Então, aqui está em polegada, e aí eu passei todas essas quantidades aqui para metro, né? Só para simplificar a vida. Então, a velocidade de entrada é axial e uniforme. O diâmetro do impelidor é de 0,1 centímetros. Ah, sim, desculpa. A entrada tem 3 centímetros, né? Então, esse cara daqui tem 3 centímetros de diâmetro. E a saída tem 10 centímetros, né? Que é o diâmetro aqui na saída, tá? Então, aqui tem 10 centímetros. O fluxo, né, o escoamento sai do impelidor numa velocidade radial, né? Aqui é aquilo que eu tinha falado, ó. É o nosso VN2, desculpa. Ele usou essa nomenclatura do R. Então, aqui é o VN2, né? Sai numa velocidade radial normal, né? Relativo às lâminas que são radiais na saída. O que ele está falando, isso aqui é outra coisa que a gente ainda não viu, que a gente vai ver mais para frente, né? O perfil das pás aqui é radial. Ou se não for radial, na saída ela é radial. Significa que essa daqui é a velocidade relativa na saída, tá? Que ela coincide com a velocidade normal, ou velocidade radial aqui na saída, com essa projeção. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais para frente. Bom, o impelidor gira 3.450 RPM, e ele quer saber essa espessura aqui, V2, do impelidor na saída, o torque, né, quanto de torque que está sendo fornecido ao volume de controle, a potência, e quanto de head que essa bomba aqui é capaz de fornecer para o fluido, né, o head ideal, né, que é o head ideal com base na geometria e na velocidade e na vazão, né. Então, a gente tem a vazão do fluxo aqui, a vazão de água, a gente tem a velocidade normal na saída, então a gente consegue saber, teoricamente, quanto de potência, quanto de head que essa bomba fornece, qual a potência para ela fazer isso, tudo teórico, tá? Tudo ideal, vamos dizer assim. Então, ó, aplicando aqui ó, o teorema do transporte de Reynolds, né, para o nosso volume de controle, que é aquilo que a gente tinha visto, é o volume de controle que engloba aqui engloba o impelidor. Ele está um pouquinho diferente aqui. O nosso volume de controle original ele passava por aqui, ó, mas ele fez isso para desconsiderar essa velocidade tangencial aqui na entrada. Antes de falar da importância disso e tudo mais, ele fez isso, lá no livro do Fox, isso foi apresentado também dessa mesma forma que eu estou mostrando aqui, né, tem um monte de detalhe desse exercício que ainda não foi visto, então ele também faz isso. Então, eu quis deixar aqui também mesmo porque aguça um pouco a curiosidade, né? Então, dá uma despertada aí em vocês. Então, tem muita coisa que a gente não vai ver, tá? Bom, então aqui é o teorema do transporte de Reynolds, né? Então, esse igualzinho aqui é do teorema do transporte de Reynolds, em regime permanente. Então, aqui antes dessa integral de superfície, tem uma outra integral no volume de controle, né? Que é o raio V, produto vetorial com V, certo? E mais continua aqui, né? Rho VDV, tá? Então, esse cara vai embora em regime permanente, né? Uma das hipóteses que a gente viu da aplicação do teorema do transporte de Reynolds. Então, a gente sempre vai trabalhar em regime permanente. Então, a gente tem aqui, ó, em R, né? A gente não tem nenhuma componente de velocidade R na entrada. Então, por isso que a superfície de controle, aqui seria a superfície de controle 1, e aqui na saída, a superfície de controle 2, tá? Então, a gente só fica com o que sobrou da integral, né, considerando velocidades uniformes, então a gente pode tirar ele para fora da integral, aquela série de hipóteses que a gente fez, né? Então, a gente fica com essa expressão aqui, ó.
R, produto escalar com V, ρV vezes A. E isso daqui é a continuidade em regime permanente. Então, isso daqui é a quantidade de movimento angular e essa daqui é a continuidade. Tá? Também em regime permanente. Né? Então, da continuidade em regime permanente só sobra essa expressão aqui na superfície de controle. E esse cara aqui, né, mesma coisa, jogando ele para fora, massa específica constante. Se a gente assumir que a velocidade uniforme ela pode sair da integral, então todo mundo sai da integral e a gente fica com essa expressão da continuidade aqui. Ó. Aqui a gente tem que fazer a projeção de V em dA, e é aquele lance, né? O dA aqui tem a normal unitária para fora, o V está para dentro, então essa projeção aqui fica negativa, aqui, ó, por isso que é sinal de negativo. Então, ρV1, e quem é essa área aqui, né? Integrando dA vira área, πr1 ao quadrado, né? Que é justamente o raio da entrada ali que é onde existe vetor velocidade aqui, né? Onde existe massa cruzando a superfície de controle, né? Essa área aqui, que é o olho do impelidor, né? Que é o πr1 ao quadrado. E aí na saída, né? Agora a gente tem que ir para a saída para ver onde a massa cruza a superfície de controle. Então, ρVR2, né? 2πr2 B2, certo? Então, o que é 2πr2? É toda a circunferência, B2 é essa espessurazinha aqui, né? Tá? Então tá aí, essa é a continuidade. E o M ponto foi dado, né? Que é a massa específica vezes a vazão. A gente tem a massa específica, a água tem a vazão, tá aqui, ó. 10 a menos 2, certo? Ela é igual a esse cara, que é igual a esse cara, né? Certo? Esses termos aqui são a vazão a vazão mássica, ela tem que se conservar. Então, esses dois caras têm que ser iguais, né? Certo? Esse cara indo para lá, os dois representam a vazão mássica, né? Esse cara passando para o lado direito da igualdade, representa a continuidade, né? Certo? Então, daqui a gente tira o B2, ó. Da conservação da massa, a gente tira o B2. A gente tem todo mundo. Tem a massa específica, tem o Q, foi dado. Enfim, a massa específica até vai embora aqui, né? O VR2 foi dado, tá aqui, né? Aqui, ó. 3 metros por segundo. E todo mundo aqui mais a gente sabe, né? O B2 a gente quer e o raio 2 a gente sabe. Então a gente tira que o B2 é 1 centímetro. Isso daqui saiu da continuidade, tá? Continuidade, beleza? Então já temos aqui o B2. Qual é a espessura da saída do impelidor para fornecer essa vazão volumétrica aqui que ele deu, tá? E aí, ó, a gente precisa agora de algumas quantidades aqui para calcular o torque de eixo aqui, né, que está pedindo. Qual o torque que você tem que fornecer para essa condição aqui do exercício. Então, o que a gente sabe, né? Que o torque se relaciona com a variação da quantidade de movimento angular do fluido pelo teorema do transporte de Reynolds, que a gente viu que só tem a componente aqui em R na saída, né? Na entrada não tem. Então, a gente fica com R, produto escalar de V, ρV vezes A. Então, na saída 2, a lâmina radial. Então, isso é uma questão que a gente... aqui ele está dizendo o seguinte, ó, aqui a gente tem a pá que vem aqui, e aqui em 2, ela é radial com relação à saída. Isso daqui é uma questão que eu falei de novo, né? Vai ficar mais claro mais para frente, mas é para dizer que a velocidade velocidade relativa, né? Esse olhinho aqui seria uma pessoa olhando o fluido saindo, ela vê o fluido saindo com VR2, né? Com essa velocidade relativa 2. Então, a gente tem aqui que por causa disso, ó, esse cara aqui, o V2, o VR2 é a projeção já, né? O V2 ele vai ser a composição da velocidade relativo, que é o VR2, com a velocidade de rotação
do impelidor, que é U, né? Que é o 2, tá? Que é o R2 ômega. Então, o V2 é a composição desses dois caras. Da velocidade relativa, que ele sai do impelidor, com a velocidade de rotação do impelidor. Então, o V2 é essa soma vetorial que dá esse cara aqui que está representado aqui. E aí, ó, a gente tem que o VT2, né, é R2 ômega. E a gente só pode dizer isso aqui por causa dessa característica da passe radial na saída, tá? A gente vai aprender a construir isso para um caso mais geral. Então, quem é aqui o produto escalar do R com V? É o R2, né? Vezes R2 ômega. Porque quem é o V2 tangente aqui? Lembra que a gente tem, para o caso do torque, né? Esse produto escalar, ele só dá componente tangencial. Então, a componente tangencial aqui é justamente o U2, porque é a projeção do V2 aqui, tá? Então, fica R2, né? Que vem desse R aqui, ó, vezes a velocidade VT2, que é R2 ômega. Então, fica R2 ômega. Esse cara aqui é o VT2, tá? É o nosso VT2. E, nesse caso, ele é igual ao U, porque a pá sai radial e a velocidade relativa é a mesma que da velocidade normal, tá? A gente vai ver um caso mais geral mais para frente. Esse termo ρVA aqui, ó, então eu dividi esse cara aqui, a variação da quantidade de movimento em duas porções, uma eu resolvi aqui e outra a gente está resolvendo aqui, que é justamente a vazão mássica, né? Então tem o ρVR2, então para a vazão mássica a única componente que importa para a gente é a normal, né? Que está saindo pela superfície de controle, 2πr2b2. Então aqui a gente determinou esse cara já sabe, né, calcular esse cara, né? Então, a gente juntando os dois, né, juntando esses dois caras, né, que é a expressão do torque ali em cima, ó. Então, R2 ao quadrado, ômega, m ponto, tá? R2 ao quadrado, ômega, m ponto. Beleza? Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, né? Então, R2 ômega, que é justamente essa expressão ali, e o ρVA, né, que é essa expressão aqui da variação da quantidade de movimento angular. Então, eles estão representados aqui. ρVA m ponto e R2 ômega está aqui, né? Certo? Que é a velocidade tangencial. Então, a gente tem um R2 ao quadrado, velocidade angular. Aqui a gente está passando de radiano por segundo, de RPM para radiano por segundo. Então, ele deu ali 3.450 RPM. Aí, cada rotação tem 2π radiano, cada minuto tem 60 segundos. Então, 3.450 vezes 2π sobre 60, vezes o m ponto, né? 999 vezes 10 a menos 2, que a gente pode calcular dessa expressão, ou já foi dado, né? Isso aqui é ρ vezes Q, o que já foi dado, a gente tem a massa específica da água, que é 999, tá? Bom, então, tá aqui, né? Então, isso é um torque de 9 Nm para essa condição desse impelidor aqui, tá certo? Então, deu positivo, porque justamente, ó, o R, olha só, isso que a gente estava falando, nossa convenção de sinal. Ó. O R, né, se a gente pegar aqui o raio e fizer o produto escalar do raio com a velocidade tangencial, isso vai dar no mesmo sentido de rotação do impelidor. É claro. Né? Porque se ele está para lá, ó, se essa velocidade está para lá, é porque o ômega está para lá. Então, isso é positivo, né? O torque é positivo, e pela nossa convenção de sinal, trabalha no volume de controle. A potência, a gente multiplica a velocidade em radianos por segundo, né? A velocidade de rotação em radianos por segundo, no torque. Então, isso deu 3,26 kW, ou 4,29 HP. E observa uma coisa interessante, ó. Eu sempre enfatizo isso porque é uma forma de pegar erro em conta. De forma geral, essa conta, 2π sobre 60, que a gente faz para converter de RPM para radianos por segundo, isso daqui dá aproximadamente 0,1 alguma coisa. Não é 0,1 exato, isso significa que
a sua relação de RPM para radianos por segundo tem que ser alguma coisa perto de 10%. Então, se eu tenho 3.450 RPM, ó, eu tive 361,28 radianos por segundo. Só para vocês não errarem em conta, né? Quando vocês estiverem fazendo conta, tem que dar alguma coisa que é aproximadamente 10%. Claro, você vê aí, 10% seria 345. Não é, então é alguma coisa, né? Um pouquinho acima de 10%. Só é uma forma rápida de ver se você está errando em conta ou não, tá? Vezes 9, que foi o torque, né? Então, essa potência aqui, ou em kilowatt, ou em HP, seria a potência que um motor elétrico, né? Se tudo fosse ideal aqui, se esse rotor idealmente fornecesse toda essa quantidade de movimento angular para o fluido, a gente vai ver que não é. Se o eixo não tivesse nenhuma perda por atrito, se o motor elétrico não tivesse nenhuma ineficiência, então essa seria a potência que uma bomba teria que fornecer para poder fazê-la trabalhar nessas condições que a gente deu. E o RED, né, a energia em metro que ela adiciona, é 33,26 metros. Que aí é aquilo que eu tinha falado, né, essa igualdade aqui. Ó, deixa eu voltar aqui alguns slides. Aqui, ó, essa igualdade aqui que a gente está trabalhando, ó, isso que eu tinha falado anteriormente. Ó. Então, a gente determinou a potência por aqui, na verdade, a gente veio por aqui, para determinar a potência, a gente veio até antes, né? A gente determinou o torque e multiplicou pela velocidade angular. Mas tudo bem, daria no mesmo se a gente tivesse feito essa conta aqui, tá? O 2VT2 é M ponto. A gente veio por aqui, ó. A gente determinou o torque primeiro, a gente fez essa conta aqui, ó, R2VT2 M ponto, e depois multiplicou pela velocidade angular, tá? Aí daria no mesmo se a gente tivesse vindo por aqui diretamente, tá? Certo? Então, a gente trabalhou nessa igualdade agora. A gente determinou a potência, e aí o RED é a potência sobre o ponto G, tá? Vamos voltar lá no exercício. O RED é potência sobre M ponto G. Isso aqui tem um parênteses, né? Então, 3,26 kW. Aqui seria 1000, né? Porque é kilowatt, então seria 2,3. Dividido por 9,8 vezes 9,99 kg por segundo, né? Que é o M ponto que a gente determinou. Então, essa bomba, idealmente, se ela estivesse bombeando contra... se ela estivesse bombeando... Ela está bombeando água, né? Se ela estivesse funcionando num tubo, sem atrito nenhum, com as paredes completamente lisas e o fluido não tivesse viscosidade, tudo fosse perfeito, ela conseguiria elevar... Cara, eu acho que o Yuri está perguntando como é kilowatt para HP, eu acho que é 500. Ó, 3.260 dá 3.260 dá 4,28 HP. Eu acho que é 400 e pouco. Não lembro de cabeça, não. Mas bota aí no Google que ele... Normalmente eu boto lá no Google, converte 1 kW de HP. E vai certinho. Um kilowatt tem 1,34 HP. Eu acho que é HP para quilowatt que é 500. Opa. Viajei. Um HP tem 0,7457 kW. Tá? Beleza. Bom, porque, normalmente você vai nas casas de material de construção, aí você vai comprar uma bomba, normalmente é cavalo, né? E o HP não é bem um cavalo, tem uma diferençazinha. Acho que tem 1,01. Bom, então dá quase 4,28 cavalos também. É bem pouquinho, né? Eu sei que o HP e o cavalo não é 1 a 1, tem uma diferençazinha, mas é mínima. Então, uma bomba, né, se o mundo fosse ideal, se a vida fosse ideal, se não existisse atrito nem ineficiências em motores elétricos, a gente precisaria de uma bomba, ou de um motor elétrico para tocar essa bomba, ou de uma bomba com 4,28 HP, aproximadamente 4,28 cavalos.
E ela conseguiria, isso que eu estava falando, né, elevar um fluido de forma ideal, se não existisse atrito, se tudo fosse real, a 33 metros de altura. Tá? Você vê, uma bombazinha pequenininha, né, um diâmetrozinho a saída 10 centímetros, é impressionante. Né? Ela tem 10 centímetros na saída, 3 na entrada, girando a 3.450 RPM. Então, ela faz um trabalhozinho interessante, às custas de um consumo grande de potência, de energia, né? 4 cavalos. Normalmente essas bombas aí, cavalo e meio. Talvez pelo tamanho, pelo raio pequenininho, né? Ela precisa dessa potência maior. Tá? Então vamos lá. Tem muita coisa desse exemplo aqui que, se vocês voltarem nele depois do final dessa aula e da próxima, vocês vão entender melhor, porque realmente tem muita coisa aqui que ainda vai ser analisado, que a gente vai analisar com bastante detalhe ainda, tá? Mas é só para ilustrar, né? Só para já ir aguçando a curiosidade de vocês. Então, agora sim, ó. Agora a gente vai trabalhar de forma específica no diagrama de velocidade, no que a gente chama de triângulo de velocidade, justamente a composição do vetor velocidade relativo com o vetor velocidade absoluto. Então, a gente já tinha visto, né, a gente já estava vendo um triângulozinho de velocidade, mas aquilo que eu tinha falado, a gente só estava trabalhando com a projeção normal e tangencial dele. A gente em momento nenhum, eu mostrei para vocês, é isso que eu vou mostrar agora, como que esse cara aqui é construído. Como que essas velocidades aqui absolutas, na entrada e na saída, são construídas. Essa projeção aqui é meramente uma consequência da projeção em função do ângulo θ aqui, tá? Mas agora a gente vai relacionar os ângulos, como que ele é construído, como que isso funciona, por que ele é dessa forma. Depois a gente vai estudar mais para frente o formato da pá e a influência disso na potência da bomba, no head que ela desenvolve, tá? Certo? Então a gente vai ver, né, agora que a velocidade do rotor e do fluido na saída e na entrada, né? Então esse é o diagrama de velocidade. E a soma relativa a velocidades relativas e absolutas, né? Aqui só uma questão de nomenclatura, né? O V normalmente é usado para indicar a velocidade absoluta, relativo a um observador estacionário aqui do lado de fora. Então é uma pessoa aqui do lado de fora, olhando ali o rotor girar, ou esse olhinho vermelho aqui, ó. Então o olhinho vermelho que está lá de fora, do impelidor, ele está olhando, ele vê, né, o V2, é uma velocidade absoluta, em relação a um observador estacionário, né, Bom, enfim, IW é usado para indicar a velocidade relativo à pá que gira. Então, imagina que tem uma pessoa aqui, né, ou uma formiguinha, ou qualquer... então, seria esse olhinho verde olhando o fluido saindo. Observe o seguinte, a mesma coisa que se estivesse em cima desses brinquedos de parquinho que giram, né? Tem um que as crianças sobem, aí tem um negócio no meio, uma rodinha, um volantezinho no meio, que ela vai girando, e aí trocinho gira, não sei como é que chama. Imagina que você está com a mangueira ali em cima, ligada, e aquilo girando, e você com a mangueira radialmente para fora do brinquedo. Você vai ver a água saindo radial, certo? Você ali naquele referencial do brinquedo que está girando, você vê a água saindo radialmente. Mas uma pessoa que está do lado de fora, uma criança que esteja em pé do lado de fora, vai ver uma composição dessa velocidade radial com a velocidade de rotação do brinquedo. Então, isso vai ser uma soma vetorial, tá? Aqui, o que está representando é como se você, né, esse ângulo beta2 aqui, ó, então tem esse W2, é como se você estivesse virando no ângulo um pouquinho para trás, assim, com relação à tangente, né? E aí você está vendo essa velocidade W2 aqui, né? Tá? Entendeu? Então você vê saindo, no seu referencial, você está vendo a água saindo da mangueira com o ângulo que você faz ali na sua mão. E um observador estacionário vai ver a composição da velocidade de rotação do brinquedo com esse ângulo, né, que aí é a soma vetorial desses dois caras, tá?
E aí, né, eu estou relacionando aqui embaixo, já estou adiantando umas coisas que a gente vai ver, que a gente viu, o que a gente viu anteriormente era a projeção, a gente estava trabalhando até agora só com essas projeções aqui, ó, V normal e V tangencial. A gente vai ver que a gente vai precisar de tudo agora, tá? A gente vai precisar da velocidade relativa, da velocidade de rotação, da velocidade absoluta e dessas projeções que a gente estava vendo até agora. A normal, a projeção normal da velocidade absoluta e a tangencial. Isso acontece para a saída e para a entrada, a mesma coisa, tá? E na entrada também, ó. Idealmente ela acompanha o beta 1, ó. Idealmente, à medida que o fluido, que o impelidor gira, o fluido entra no mesmo ângulo beta 1 da pá aqui, né? Lembram lá da pá do impelidor, né? Você tem o impelidor, tem as pás aqui, a gente vai ver que pode ser assim, ela pode ser radial, as pás podem ser radial, tá? Certo? E gira aqui, né? E aí o fluido vai encaminhar aqui para a periferia, tá bom? Então aqui é a relação do que a gente já viu, né? A gente viu esse vetor velocidade aqui só está diferente, né? Tá para baixo. E a gente tinha visto essas componentes aqui, normal e tangencial, as projeções. Agora a gente vai adicionar e vai saber como que faz esse cálculo em função da velocidade relativa, que é um observador no impelidor, e a velocidade de rotação ali do impelidor, tá? Bom, aqui vamos olhar na entrada, né? O triângulo de velocidade, isso daqui também é muito conhecido como triângulo de velocidade. Ou diagrama de velocidade, enfim, mas é muito. Eu ouço muito mais triângulo de velocidade. Como estava no livro diagrama, eu deixei diagrama, tá? Então, a velocidade do rotor, né? A velocidade linear, né? É R1 ômega, né? Eu poderia ter botado aqui, ó. Seria o R1 vezes ômega, a velocidade de rotação ali do rotor, né? A gente pode botar curvadinho assim, né? Ômega é a velocidade de rotação aqui do rotor para lá, tá? Então, R1 ômega, né? A velocidade absoluta V1 é a soma vetorial da velocidade do impelidor, que a gente acabou de ver aqui, né? E a velocidade do escoamento relativa à lâmina, W1. Então, é aquilo que eu falei, né? Como se você estivesse em cima ali do impelidor ou do brinquedinho com a sua mangueira apontando no ângulo W1 com relação à tangente ali, tá? Então, esse V1 ó, é o W1 mais o 1. Então, aqui também tem aqui também é vetor. Vou arrumar isso aqui. Tá? Então, é a soma vetorial do V1, do W1, a velocidade relativa, né? Isso daqui é relativo, com 1, que é a velocidade de rotação do impelidor. Então, essa soma vetorial aqui tem um monte de maneira de fazer, né? Você pode pegar esse vetor e projetar ele aqui, pegar esse vetor aqui, né? O vetor 1, projetar aqui, e a soma vai dar para cá, pegar o vetor W1, jogar aqui no final de U1, e aí a soma daqui. Tem várias maneiras, né? E aí cada um faz a maneira que preferir essa soma vetorial, tá certo? Então é de fato uma soma vetorial, vocês vão precisar de fazer isso, né? Tá? Então determinado graficamente, né? Esse ângulo alfa1 ele é um pouco controverso, a gente não tem muita rigidez com a definição dele, tem autor que define ele aqui dentro, tem autor que define ele aqui fora, ó. Mas o mais importante é o beta 1, que ele é sempre definido com relação à tangente aqui, ó. O alfa 1, esse ângulo aqui entre a velocidade 1 e a normal, ela vai variar com a vazão, a gente vai ver isso com mais detalhe, né? Porque o VN1 e o VN2 variam, então esse ângulo aqui, ele vai variar também, porque isso vai puxar todos esses vetores aqui, esse vetor em específico W1 mais para cima, e aí a soma vetorial agora, a gente vai ver isso com detalhe, né? A gente pega o 1, é difícil fazer isso, eu fiz isso lá mais para frente, vai ter lá, né? Projeta ele aqui, ó, assumindo que esses caras são paralelos, e aí a soma vetorial eventualmente vem para cá, né? Então o alfa 1 depende da vazão, depende da rotação, porque varia o 1, né? A mesma coisa que eu fiz aqui. Então essa soma vetorial também muda, e do beta 1 e beta 2, né? Porque se eu mudo o W1 aqui, ó, o alfa 1 também muda, porque isso puxa toda essa soma vetorial, né? Puxa o V1 para um lugar diferente. Então, eles variam com essas quantidades aqui. Na nossa análise, sempre, a gente vai considerar que o alfa 1 é 0 e o VT1 é 0.
Ou seja, na entrada, isso é uma coisa importante de vocês entenderem, na entrada, esses dois caras aqui, ó, eles são coincidentes, o VN1 ou VR1 e o V1 e a velocidade absoluta. Ele não tem, a velocidade absoluta na entrada não tem nenhuma componente tangencial. Por que não tem nenhuma componente tangencial? Eu já dei uma palhinha disso lá na frente, né? Porque a potência, a variação da quantidade de movimento angular do fluido, ela é máxima quando esse cara aqui é zero. Então a gente quer geometricamente zerar esse cara aqui para maximizar a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então qualquer coisa, qualquer componente tangencial na entrada está subtraindo da quantidade de movimento angular na saída. Então eu quero que esse cara seja zero de forma ótima, vamos dizer assim, né, para otimizar o processo. E como é que a gente consegue isso? Fazendo uma composição, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, a gente pode mexer no ângulo beta1 para conseguir isso de forma ideal. Isso é um critério de projeto. Observa que até aqui, ó, nesse triângulo aqui, ele está mais ou menos dessa forma. Observa que a componente tangencial aqui é muito pequenininha. Tá vendo? Você eventualmente não consegue zerar. E na saída, você quer maximizar o VT2, né? Certo? Aqui, ó. Quanto maior o VT2, quanto mais perto do U ali, melhor. Tá? Então, o VT2 aqui, a gente quer que ele seja grande, e o VT1, a gente quer que ele seja zero, tá? Por causa da variação da quantidade de movimento angular. Então, a gente aumenta o head fornecido para o fluido, tá? Na saída, aqui de novo está faltando o vetor aqui em cima do U, né? A gente tem que o 2 é R2 ômega, e a gente assume que o fluido aqui... Tá. Bom, isso daqui a gente vai falar com mais detalhe mais para frente também, mas a gente sempre assume que o fluido entra e sai tangente aqui à lâmina beta1, a esse ângulo da lâmina, né? Então, a gente assume que o fluido sai tangente às lâminas, então isso é a hipótese que a gente vai usar sempre. Então, a gente assume que o W2 aqui, ó, está no mesmo ângulo beta2 da lâmina aqui na saída, tá vendo? E aí, de novo, a gente sabe o U2, que é o R2 ômega, e a gente faz a mesma soma vetorial. É o mesmo caso, né, a mesma coisa que a gente tinha na entrada, a gente tem na saída. Tem o alfa 2 aqui. Aqui até está pequenininho, né, o alfa 1, ó, porque é isso que eu estava falando. Está difícil de ver, porque ele quer que o VT1, que o alfa 1 seja o menor possível, zero, idealmente, mas ele quer um VT1 pequenininho, e aqui o VT2 é maior. Isso está até realista, né? Tá? Certo? Bom, vamos dar uma paradinha aí, são 9 horas em ponto agora no meu relógio. E aí a gente volta às 9h10. Tá? A gente dá uma paradinha aí para beber uma água, dar uma respirada, tomar um café. E aí 9h10 a gente volta aí. Tá? Deixa eu parar a gravação aqui.